E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo é sobre Manuel Rufino dos Santos, um verdadeiro herói brasileiro. Ao contrário de muitos que se passam por heróis, mas na verdade são vilões, né? Mas Manuel Rufino dos Santos é um verdadeiro herói, tá? Ele nasceu em 1900 e morreu em 1970, tá? Ele nasceu em Murici, Alagoas. Quando jovem, fugiu de casa e clandestinamente, sem saber falar inglês, embarcou em um navio com destino a Nova York, nos Estados Unidos da América. Lá foi acolhido na IMCA, ou Associação Cristã de Moços, onde trabalhou e estudou. Aprendeu catch wrestling e participou de 50 lutas. Tá? Aqui diz professor de ginástica e luta livre. Lá o catch wrestling se chamava também, quando veio aqui para o Brasil, luta livre, luta americana, então tinha algumas denominações, tá? Mas o que ele aprendeu foi catch wrestling, porque era um wrestling com finalizações. E nessa época, quando ele aprendeu, lá no começo da década de 30, o pro wrestling já estava muito famoso. O pro wrestling vem do catch wrestling, tá? A base do pro wrestling é o catch wrestling, tá? Então, às vezes a pessoa confunde, mas você aprende movimentos, né? Você podia fazer... Esse Pro Wrestling é show, é tipo WWE, é uma das federações. A WWE é muito mais, veio muito depois, tá? Então, dessas 50 lutas, eu não sei quantas lutas que ele lutou, se foi catch wrestling, se foi pro wrestling, tá? Mas que ele aprendeu catch wrestling, ele aprendeu. Tá? Que nessa época a maioria dos caras aprendiam uma boa base de catch wrestling, também lutavam lutas reais e não só show, né? Ou coisa combinada, que às vezes acontecia de várias modalidades de ter coisa combinada, tá? Alistou-se na Marinha dos Estados Unidos e se tornou timoneiro de navios que escoltavam comboios no Mar do Norte, nas costas europeias e no Mar Mediterrâneo. E competiu na Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Virou um instrutor de educação física no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhando no Tijuca Tênis Clube, Associação Cristã de Moços, onde ele deu aula, se não me engano, foi o primeiro professor de Euclides Hatten, né, o Tatu, fundador da luta livre esportiva, tá? E também deu aula no Colégio Batista e professor e chefe de educação física da Escola Naval, tá? Que é a matéria do jornal. Rufino dos Santos desafiou os Greys porque achou que foi ridículo o que os Greys fizeram com os capoeiristas. Tá? Ele viu uma luta que os Greys ali colocaram um monte de regra imbecil ali para os capoeiristas, acabou favorecendo muito o jiu-jitsu, e ele subiu em cima do ringue lá, depois da luta, desafiou os Gracie, ignoraram ele, e ele indo depois disso nos jornais, até que uma hora eles acabaram aceitando, né? Lá em 1931 aceitaram a luta. Tá? Nos 2 primeiros rounds, Rufino levou a vantagem e no final do terceiro, os dois, ele e Carlos Gracie, ele acabou lutando com Carlos Gracie, né? Foram para fora do tapete. Quando eles estavam voltando para o tapete, Carlos pega Rufino de surpresa, tá? O juiz para a luta, né? Porque já intervém, né? Que já tinham saído, né? Saiu, o juiz mandou isso para fora. Quando ele voltou, Carlos pegou pelas costas, né? Carlos sai do ringue, volta, tem uma paralisação, depois ele sai do ringue de novo e o juiz decide dar a vitória para Rufino dos Santos. Depois de um tempo, mais ou menos quase um ano, Rufino vai ao jornal para fazer pergunta para Carlos Gracie, isso irrita muito Carlos, tá? Justamente essa, 13 perguntas para os Carlos Gracie responder. São várias perguntas que ele faz, que só está uma parte, tá, das perguntas. Ele põe isso no jornal, mais ou menos uns 2 dias depois, Carlos, junto com Hélio George Gracie, né, isso já em 32, decidem agredir covardemente Rufino dos Santos, tá? Hélio com soco inglês, tem gente que fala o boxe de ferro, mas tem gente que fala que é soco inglês. Acerta Rufino, ele cai e começa a ser espancado no chão. O Rufino embolado ali com George,
Hélio agarra, dá um armlock no braço dele, quebra, torce o braço dele, tanto é que ele tem que operar e não pôde lutar mais. E teve muitas escoriações pelo corpo, saiu muito machucado. Tinha muitas pessoas na sede do Tijuca Tênis Clube, tá? Isso lá pelas 8 horas da noite, tá? Ele dava aula de Tijuca Tênis Clube porque quando ele estava nos Estados Unidos, ele se formou em educação física. Ele veio para o Brasil, ele dava aula de catch wrestling e educação física. E um desses clubes aí, que foi o Tijuca Tênis Clube, eles 8 horas da noite foram lá e agrediram. Tá aqui, Rufino dos Santos, ficou bem machucado. Depois do ocorrido, em 1934, a Marinha não contratou os Gracie, mas contratou Takeo Yano. Os Gracie não tinham ficha limpa e o capitão Átila de Monteiro Ache disse que um indulto concedido pelo ditador Getúlio Vargas não elimina o aspecto moral do delito, tá? Então os Gracie eles pegaram em 34, 2 anos e meio de cadeia, mas Getúlio Vargas deu indulto aos Gracie, tá? Mas eles não foram contratados pela Marinha. Então, aqui, capitão, isso aqui é o Euclides Hatten, né, o Tatu. Isso aqui Takeo Yano de novo, tá? E esse não foi a primeira agressão, né? O Hélio e o George já agrediram o Donato Pires dos Reis, que esse daí é o professor, esse foi um dos primeiros professores dele, antes da Academia Gracie, foi antes de Rufino. Também agrediram João Baldi, lutador da Greco-Romana. Agora foi Carlos Hélio, George e Osvaldo, agrediram João Baldi, porque João Baldi estava saindo do café, né? E porque essa daí foi uma luta armada entre o Osvaldo e ele, e o João Baldi foi cobrar o Carlos não gostou e decidiu agredir ele, né? Espancaram o João Baldi, tinha um tenente chamado Newton Medeiros, conseguiu prender Jorge, mas soltou por falta de testemunha, né? E é isso, cara, porque ele tava cobrando. Eu falo por mim, se eu fosse o Rufino ou qualquer um desses caras, eu cobrava. Eu matava esses filhos das putas. Porque não foi a primeira coisa. Era melhor o Carlos começar a continuar trabalhando de bicheiro com o pai dele, né? Gastão, jogo do bicho. Ele ser atleta de remo e natação igual ele era, né? Falar que ele não era saudável, ele era muito saudável, entendeu? Então é isso, gente. Essas agressões covardes. Era uma família de criminosos, né? A maioria era. Eles sempre querendo reescrever história, né? Por isso que eu acho que realmente eles parecem ser Illuminatis mesmo. E tá aqui, ó. Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. Tá a frase de Rui Barbosa. Se vocês forem ver o Hélio ou qualquer um contando historinha esfarrapada, não caia nessa, porque é só porque um velho tá contando que é verídico, tá? Eles são pilantras, eles não têm respeito por ninguém, não estão aí por ninguém. Mas a história hoje a gente sabe a verdade. Espero que vocês se interessem mais pelo tema e saber a verdadeira história desses heróis. Esse aqui é Manuel Rufino dos Santos. Esse aqui é um herói de verdade, herói do Brasil. Felizmente, né, o Carlos também não aceitou lutar com alguns atletas dele. Depois Hélio fugiu do Euclides Hatten, né, o Tatu. Então é isso. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e vamos estudar. E eu sei que tem muito brasileiro aí que gosta de bandido, é a maioria, mas que vocês que não gostam, que saibam os verdadeiros heróis. E Rufino dos Santos o Manuel Rufino dos Santos é um dos verdadeiros heróis. Valeu!